Pronto, está gravando. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, o assunto de hoje é movimento harmônico simples, tá? Alguns alunos brincam dizendo que de simples não tem nada, mas eu particularmente gosto muito dessa matéria. Vamos em frente. Bom, para definir, né, um movimento harmônico simples, eu primeiro preciso definir algumas coisas que a gente vai puxar lá de trás do movimento circular, tá? Então, um movimento harmônico ou então um movimento periódico é aquele tipo de movimento que ele se repete em intervalos regulares, assim como um movimento circular, tá? Por exemplo, se eu tenho um movimento circular uniforme, tá? Então eu tenho uma partícula que está rotacionando nessa trajetória de raio R, certo? Eu vou pegar essa partícula que está rotacionando. De tempos em tempos, ela vai passar por essa posição aqui, certo? Então, o movimento circular uniforme, ele é um exemplo de um movimento periódico, tá? E se ele for uniforme, ele ainda vai passar nesse ponto que eu marquei, em intervalos regulares, ou seja, o tempo que leva para que essa partícula, esse objeto, passe nessa posição, vai ser igual sempre que ele vai passar. Ele vai passar, depois passa de novo, depois passa de novo, e assim vai, né? Com movimentos periódicos irregulares, ou seja, ele gasta o mesmo intervalo de tempo para dar uma volta nessa circunferência. Então, o movimento circular uniforme, ele é um movimento periódico, tá? Porque ele se repete e os tempos dessas repetições são iguais, né? São os mesmos, tá bom? Então, com isso, a gente definiu duas grandezas de frequência, que é o número de oscilações por segundo, e isso é medido em hertz, certo? Professor, Oi. é porque minha internet tá oscilando muito aqui em casa, tá só caindo a aula. Aí, assim, eu não sei se ela vai continuar desse jeito. Se não continuar, eu vou acabar deixando pra assistir aula depois, certo? Não tem problema não, vai ficar gravado, tá certo? Qualquer coisa, se não, eu vou ver se dá pra não continuar ou não, mas qualquer coisa em relação à presença, certo? Eu tô Não, tentando aqui, fica beleza? tranquilo, Eu tá tô jóia. tentando aqui, mas ela tá caindo muito, ok? Tudo bem, tudo bem. Valeu, obrigado. Nada. Bom, então, continuando. Frequência é o número de oscilações por segundo, tá? Então, isso vai ter unidade no sistema internacional de 1 por segundo. Ou então, segundo a menos 1 é igual a hertz, tá? E o período vai ser o tempo necessário para completar uma oscilação, e como isso é tempo, né? Como o período é medida de tempo, então esse período é simplesmente em segundos, tá? Ok, beleza, vamos lá. Então, eu vou definir o meu movimento harmônico com base numa função periódica, tá? Já que é um movimento periódico, eu vou usar, para definir esse movimento, uma função periódica, certo? E as funções periódicas que a gente tem na trigonometria são as funções de seno e de cosseno. Então, a função periódica, o acento é no O. Caramba. Então, aqui, uma função periódica, na matemática, a gente tem que essas funções são o seno e o cosseno, tá? Ah, professor, nessa equação, aqui embaixo aparece cosseno. Eu poderia escrever em função de seno? Poderia, tá? Poderia. Inclusive, depende do livro, tá? Dependendo do livro, essas funções são definidas com relação a seno e cosseno. Mas por que eu posso colocar
uma função seno, ou então posso trocar com uma função seno? Porque elas elas têm características, o seno e o cosseno têm características muito particulares. Eles são defasados entre si. Eu vou já mostrar uma situação onde a gente pode verificar isso, tá? Então, antes de eu começar o assunto propriamente dito, vamos gastar um tempinho para a gente falar disso aqui, de seno e de cosseno. Trazer isso para cá. Então, vamos lá. Funções trigonométricas. Vamos só fazer uma revisão, tá certo? Porque isso aqui vai ser importante para a gente. Entender muito bem qual é o comportamento das funções de seno e de cosseno é meio caminho andado para a gente entender bem o assunto de movimento harmônico, tá bom? Então, funções trigonométricas. O que eu quero nessa parte do assunto é definir quais são os pontos de máximo, mínimo e onde as funções são crescentes ou decrescentes, tá? Isso vai ajudar a gente bastante quando estiver estudando movimento harmônico, tá? Como aquela primeira função que foi dada foi baseada no cosseno, eu vou começar falando sobre a função cosseno, tá? Então, aqui está o meu círculo trigonométrico, ele é uma circunferência de raio 1 por definição, certo? O raio do círculo trigonométrico, ele é igual a 1 por definição, certo? E aí, nesse círculo trigonométrico, eu tenho que os eixos x é o eixo dos cossenos e o eixo y é o eixo dos senos, certo? A gente vai determinar qual é o seno e o cosseno de um ângulo qualquer, tá? A depender da seguinte situação. Se eu pegar qualquer ângulo, tá? Aqui eu vou pegar um ângulo θ qualquer, tá? Eu não faço a menor ideia de quanto seja esse θ. A gente pode tirar o seno e o cosseno do valor de θ procedendo da seguinte forma. Esse ponto bem aqui que eu defini, ele vai ter duas projeções, uma para cada eixo. Então, se eu projetar esse ponto sobre o eixo dos cossenos, o tamanho dessa distância da origem até a projeção do ponto vai ser o cosseno desse ângulo, cosseno de θ, e a distância da origem até a projeção do ponto, aqui é onde eu tenho o seno de θ, tá certo? O círculo trigonométrico dividido em 4 quadrantes, então eu vou ter primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? Característica principal do círculo trigonométrico. Outra característica bem importante do círculo trigonométrico, o ângulo, ele cresce no sentido anti-horário, tá? Então, eu começo em 0 graus, depois vou para 90 graus, depois vou para 180 graus, depois 270 graus e finalizo uma volta na circunferência com 360 graus. Ah, professor, mas a gente utiliza no sistema internacional a medida de ângulo é radiano, certo? Certo. Então, em radiano, isso aqui é 0 radianos, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, certo? O que eu quero saber, o que eu quero fazer com vocês nessa situação é a gente determinar onde as funções seno e cosseno, elas são crescentes, decrescentes, máximos, mínimos e por aí vai, tá bom? Mas só para a gente lembrar, vamos construir aqui uma tabelinha.
Se o círculo trigonométrico tem valor de 1, tá? A gente vai poder tirar os senos e os cossenos quando eu vou projetar os pontos sobre os eixos, tá? Então vamos começar com a seguinte situação. Vamos tabelar, né, os valores de máximo e mínimo para o seno e para o cosseno. Então, vamos lá, fazer uma tabelinha aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Então, seno, cosseno e os ângulos. Vamos pegar esses valores aqui quaisquer, tá? E vamos lá. Aqui eu vou colocar na minha tabelinha. Aqui eu vou colocar o seno, aqui eu vou colocar o cosseno, aqui vai ser o ângulo, certo? Então, para 0 graus, para 0 radiano, tá? Vamos acostumar a trabalhar com esses caras em radiano, que é o que a gente vai usar bastante, tá? Para 0 radiano, o que é que eu tenho? Eu tenho que o seno projetando o zero, e aqui eu vou fazer bem aqui, ó, projetando o zero no eixo dos senos, isso vai ser igual a zero, e projetando o zero no eixo dos cossenos, isso vai ser igual a 1, porque, por definição, o círculo trigonométrico é igual a 1, tá? Então, só deixar a tabelinha mais bonitinha. Esse ângulo ele vai ser medido em radiano. Quando eu tiver em π sobre 2, que é o equivalente aos 90 graus, a gente vai inverter essa função. Nesse ponto bem aqui em cima, nos 90 graus, no π sobre 2, agora o seno é igual a 1 e o cosseno é igual a 0. Continuando, em π, tá? Em π, que eu estou lá do outro lado da origem, certo? O seno vai ser 0, só que o cosseno agora, ele é menos 1, certo? Eu estou lá no outro lado da origem. Continuando, devia ter feito isso aqui um pouquinho maior, mas tudo bem. Continuando. Tem mais 2 linhas para completar aqui minha tabela. Em 3π sobre 2, vou mudar aqui a cor. Em 3π sobre 2, o seno agora está abaixo da origem, então ele tem um valor de menos 1, e o cosseno é igual a 0, e em 2π a gente repete a situação de 0, que é quando ele completou uma volta na circunferência, então o seno é 0, e o cosseno é 1, tá? Então esses são os valores de máximo e mínimo das funções trigonométricas. Aqui é o máximo e mínimo dessas duas funções de seno e de cosseno. Ok? Beleza. Agora, vamos determinar, em função dos quadrantes, né, onde é que essas funções seno e cosseno são positivas e negativas. Mas antes disso, vamos verificar aqui o seguinte. Nota que, deixa eu fazer aqui um gráfico, tá? Um gráfico de valor em função do ângulo, certo? Então, nota que nessa situação, por exemplo, para o cosseno, vamos ver o que a gente consegue interpretar dessa situação. Em função do ângulo, como ela é uma função periódica, a gente espera que ela se repita com o passar do tempo, tá? E a função cosseno, por exemplo, vamos começar com o cosseno. Ela começa em 0 graus, tá? Eu vou colocar aqui valor por como é que eu quero fazer esse gráfico? Eu quero botar o valor pelo ângulo, exatamente. Então, nesse eixo, eu vou colocar o θ, e nesse eixo, eu vou colocar o cosseno de θ. Então, é ângulo por função. Então, quando o ângulo for 0 radianos, a função cosseno,
ela começa com o valor de máximo, certo? Com o passar do tempo, o que, que vai ocorrendo? Enquanto o ângulo vai aumentando, a projeção vai diminuindo. Então, deixa eu só ver aqui o que eu estou fazendo para vocês poderem acompanhar, tá? Imagina a seguinte situação. Aqui, o meu braço, ele está mostrando a inclinação da reta que está mostrando o ângulo, tá certo? Na hora que eu estou no ângulo igual a zero, a projeção é o tamanho inteiro do raio do círculo trigonométrico, então essa projeção é igual a 1. Conforme o ângulo vai aumentando, essa projeção aqui, ela vai diminuindo, certo? Então, nessa situação, ó, conforme o ângulo vai aumentando, o valor do cosseno no primeiro quadrante, ele vai diminuindo, porque essa projeção vai diminuindo, certo? Então, o que que acontece? Nesse primeiro quadrante, a função seno, ela vai ser uma função decrescente, e vai chegar no valor de π sobre 2, com o valor dela sendo igual a zero, tá? O valor da função vai ser igual a zero. No segundo quadrante, o que que ocorre, né? A função seno, ela continua sendo decrescente. Então, ela estava em zero e vai diminuir até o valor de mínimo, que é menos 1, certo? Então, ela começou num valor de máximo, passou pelo zero e foi até um valor de mínimo, que é menos 1. A partir daí, a função só vai aumentar novamente, até passar novamente pelo zero, certo? Aqui, quando ela está em menos 1, o valor... Aí, deixa eu só fazer isso aqui igualzinho, para poder ficar mais bonito possível, tá? Então, quando ela estiver no valor de zero, é porque eu estou passando no ângulo de π, e depois, quando ela voltou, desculpa, quando eu passei em menos 1, ela está em π, certo? E, novamente, quando eu estou de novo no zero, é que eu estou passando no ângulo de 3π sobre 2, e aí a minha função continua a aumentar até voltar ao valor inicial de 1, quando eu chegar no ângulo de 2π, certo? Então, esse é o gráfico. Então, esse é o gráfico da minha função cosseno, tá? Então, eu posso dizer que o cosseno... como é que eu vou tabelar isso aqui? Vamos lá, vamos fazer por quadrante. No primeiro quadrante, ele é decrescente. No segundo quadrante, ele também é decrescente. No terceiro e no quarto quadrante, ele é crescente. Certo? No terceiro e no quarto quadrante, ele é crescente. E o seno? Como é que o seno se comporta? Vamos lá fazer também a mesma coisa para a função seno. Vou fazer aqui um pouquinho menor, tá? Só para a gente ter esse espaço. Então, vamos lá. Aqui continua sendo o ângulo, e agora eu estou olhando para a função seno. O seno, pessoal, quando estiver em zero, quando eu estiver no ângulo de zero, eu estou também no zero, tá? Vamos lá. Quando o ângulo for zero, o seno é zero, beleza. Então, a função, ela está aumentando, ela está passando no primeiro quadrante de 0 até 1, tá? Estou passando de 0 até 1. Então, o que ocorre, vou marcar logo aqui os pontos, aqui é 1 e aqui é menos 1. Então, ocorre que no primeiro quadrante a função seno é crescente, no segundo quadrante ela é decrescente, no terceiro quadrante ela é decrescente e no quarto quadrante ela é crescente. Tá certo? Então, deixa eu só marcar aqui os pontos. Aqui é o 0, ela vai a 1. Aqui, quando ela estiver em 1, é que eu estou no ângulo de π sobre 2. Depois ela vai de novo a 0, quando eu estiver no ângulo de π. Quando ela está no valor mínimo, é porque eu estou no ângulo de 3π sobre 2. E ela retorna ao 0 no valor de 2π. Tá certo? Beleza?
Note uma coisa. Para a função seno, né, vamos ver agora novamente onde é que essas funções são crescentes ou decrescentes. Então, para o seno, no primeiro quadrante, ela é crescente. Opa. No primeiro quadrante, o seno ele é crescente. No segundo quadrante, ele é decrescente. No terceiro quadrante, ele continua sendo decrescente, passando do zero indo até o mínimo de -1. E no quarto quadrante, o seno, novamente, ele é crescente. Certo? Nota o seguinte, isso aqui é muito importante para a gente entender como é que eu posso expressar uma mesma função sendo em função de seno ou de cosseno. Porque essas duas funções, pessoal, elas têm essa característica muito importante, tá? É muito legal a gente ver isso. As funções seno e cosseno, elas são funções defasadas de 90 graus, tá? Enquanto o cosseno começa no máximo, o seno começa no zero, tá? E assim sucessivamente. Ou seja, se eu pegasse e fosse de alguma forma, aqui eu vou apagar para não ficar confuso, tá? Mas se eu for desenhar a função cosseno, se eu for desenhar a função seno em cima do gráfico da cosseno, vai ficar assim, ó. Vai ficar alguma coisa parecido com isso. Aqui os desenhos nunca ficam perfeitos, mas tudo bem, tá? Então, aqui em vermelho eu tenho o seno de θ, tá certo? Veja o seguinte, se eu pegar a função seno e deslocar 90 graus para a direita, vocês concordam comigo que eu vou encaixar uma curva na outra? Então, é por isso que essas funções, elas são defasadas, tá? Enquanto um é máximo, a outra é zero. Enquanto uma é mínima, a outra é zero. E eu tenho toda hora, né? Eu tenho essa distinção entre as funções. Ok? Acho que eu vou deixar assim, não ficou feio, não. Vou consertar só essa parte aqui que não ficou até o final. Tudo bem, vamos lá, fazer aqui bonitinho a minha função para que ela fique. Ah, não, tinha que pegar no zero. Bom, pessoal, vocês deu para entender, né? O desenho nunca vai ficar perfeito. Esse valor de mínimo aqui, ele tinha que coincidir. Esse aqui seria o valor de mínimo que ele tinha que coincidir com 3π sobre 2. Deixa eu salvar isso aqui, antes da gente continuar. O que eu quero? Que aula é essa? Deixa eu ver as anotações aqui. Aula 10, né? Não? Não. Estava na parte errada. Aula 10. Anotações. Deixa eu botar assim. Aula 10, anotação 01. Pronto. Então, com esse comecinho de aula, tá? Com esse comecinho de aula, eu quis fazer essa revisão sobre a parte de trigonometria, tá? Porque isso vai ser muito importante para a gente entender o conteúdo que a gente vai ver, tá bom? Até aqui ficou claro? Alguma dúvida com relação a esse assunto? Bora em frente. Então, se eu tenho uma função periódica, tá? Eu vou expressá-la em razão de uma... Quer dizer, se eu tenho um movimento periódico, eu vou expressar esse movimento em função de uma função trigonométrica, que é também uma função periódica. Tá certo? E aí, eu escolhi, tá? Trabalhar com o cosseno, mas eu poderia ter utilizado o seno também, tá? E eu vou já mostrar em que ponto é que a gente pode fazer essa distinção quando eu for falar desse cara bem aqui, tá?
mas eu não vou mencionar ainda não, sem spoilers por enquanto. Tá bom? Então, bora lá. Vamos pegar um movimento periódico qualquer. Imagina que você tem uma partícula, tá? Estou bem aqui, certo? Imagina que você tem uma partícula que oscila para cima e para baixo em movimento harmônico. E aí, o que eu estou fazendo para observar essa partícula é tirar uma sequência de fotos da posição dessa partícula com o passar do tempo e depois juntar todas numa imagem só. Para cada instante de tempo que eu estou olhando para essa imagem, né, para essa posição dessa partícula, para cada instante de tempo, isso está sendo representado por essas linhas verticais. Tá? Então, isso aqui seria o tempo t igual a 1, a segunda linha seria o tempo t igual a 2, t igual a 3 e assim sucessivamente. E aí eu estou juntando, compilando todas as fotografias das posições desse movimento numa imagem só, e aí eu tenho esse formato de onda, né? Na verdade, é o formato de uma função periódica que o próximo assunto, que é ondas, também vai ser expresso em função de senos e de cossenos, tá certo? Então, essa partícula, ela oscila para cima e para baixo, e se eu fizer o gráfico dessa partícula, que está mudando de posição com o tempo, mas confinada em duas posições de máximo e de mínimo, se eu fizer o gráfico dessa partícula, esse gráfico ele é exatamente igual ao gráfico de uma função cosseno. Então, eu posso muito bem expressar, né? Eu posso representar esse movimento através do movimento de uma função periódica. Beleza? Até aí, tudo bem. Certo? Nenhuma dúvida, ok? Vamos em frente, porque agora eu tenho que analisar essa equação. Bora lá. Então, eu tenho a posição da minha partícula, ou então o deslocamento da partícula em função do instante t, certo? Então, essa função é uma função posição que ela varia com o tempo, ou seja, para cada tempo, para cada instante de tempo, eu tenho uma posição distinta, né? Seria t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3 e assim sucessivamente, né? Só que depois de determinado tempo, que seria o período, eu volto para a mesma posição que eu tinha no instante t igual a 1. Ou seja, a partir daqui eu começo a ter uma repetição do meu movimento. Tá? Então vamos lá, é uma função periódica, então ela é uma função que depende do tempo. Aquele movimento de subida e descida, ele estava confinado em relação a dois pontos de máximo e de mínimo, tá? E aí, eu vou representar essa distância de máximo e de mínimo em função da origem como sendo essa grandeza chamada de amplitude, tá? Então, se eu quiser fazer uma comparação com a função cosseno, eu posso dizer que a amplitude do cosseno é igual a 1. Por quê? Porque ele está só variando entre 1 e menos 1, em relação à origem, que é o eixo central aqui desse movimento. Tá certo? Que é em relação ao meu referencial, tá? Em relação ao meu referencial, que é esse eixo X aqui que está sendo representado. Aqui eu tenho a origem, pontos de máximo e pontos de mínimo. Então, só para fazer essa comparação com a função trigonométrica do cosseno, o seno também, né? Lógico. Mas o cosseno, eu posso dizer que a amplitude da função cosseno é igual a 1. Ok? E aí, nessa situação, o número que está fora da minha função trigonométrica de cosseno, né, que a gente escolheu usar o cosseno, eu vou chamar de amplitude, tá? Que representa os valores de máximo e mínimo em função do deslocamento em relação
a origem do eixo x, certo? Então, aqui seria o eixo x e aqui seria o eixo dos tempos, e essa função, ela é função do tempo. A fase é a grandeza que é dependente do tempo, tá? E é todo mundo que está dentro da função trigonométrica, certo? A constante de fase, ela é uma grandeza física que está medindo, né? Quer dizer, que está indicando a posição inicial e a velocidade inicial da partícula, tá? E é nesse ponto, né, através da constante de fase, que eu posso escolher qual é a função trigonométrica que eu quero usar. Se eu quero usar seno ou cosseno. Da seguinte forma, tá? Eu não vou falar ainda da frequência angular, mas veja só o seguinte. Como as funções seno e cosseno são defasadas, tá? Eu poderia escrever, por exemplo, o seguinte. A minha função x de t é igual a amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ. Tá? Do mesmo jeito que está expresso lá na equação que a gente acabou, nessa equação aqui que a gente está analisando. Mas como a constante de fase é uma função que representa a posição inicial, tá? E aqui ela tem medida de ângulo, porque está dentro da função trigonométrica, e como as funções trigonométricas de seno e de cosseno são defasadas, tá? Deixa eu só pegar aqui a figura que eu mostrei para vocês. Deixa eu pegar aqui. Pronto. As funções seno e cosseno são defasadas de 90 graus. Ou seja, vamos pegar aqui o caso do primeiro quadrante. Quando, vou botar aqui em vermelho, pronto. Quando o seno for zero, o cosseno é igual a 1, e quando eu mudar 90 graus, né, quando eu tiver sair do zero e for para 90, eu vou inverter essa situação, ou seja, o seno vai ser igual a 1, o seno de 90 vai ser igual a 1, e o cosseno de 90 vai ser igual a 0, certo? Então, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, depois de 90 graus, depois de π sobre 2, as funções seno e cosseno, elas têm o mesmo valor. Mas essa distância aqui em ângulo corresponde a 90 graus, corresponde a... Ou seja, as funções seno e cosseno são defasadas de 90 graus. Então, eu poderia escrever a minha função trigonométrica como sendo a amplitude vezes o seno de ômega t mais φ mais 90. Oh, desculpa, como isso tem que ser no sistema internacional, isso aqui tem que ser π sobre 2. Tá? Então, fazendo essa soma em relação a π sobre 2, ou seja, considerando a defasagem entre as funções trigonométricas, eu posso expressar meu movimento harmônico em função de qualquer função que eu queira. Contanto que na constante de fase, eu faça essa diferença de π sobre 2 entre as funções seno e cosseno. Tá bom? Bora em frente para não complicar. Turma, se eu estiver falando rápido demais, avisa, tá? Até agora tá tudo bem? Professor, volta aí, só para mim ver como é a do seno de novo, por favor. Aqui? Ou lá no sketchbook? Aí mesmo. Aqui mesmo, tá. Então, deixa eu só apagar aqui para desenhar direitinho esses colchetes. O que eu não gosto de escrever no PowerPoint é porque é ruim de apagar. Tá bom? Perfeito, professor. Tranquilo, vamos lá. Então agora, como é um movimento, né? Todo movimento, ele tem uma certa velocidade, tá? Então a minha frequência angular, eu posso fazer a interpretação da frequência angular como sendo uma grandeza física que me indica
qual é a velocidade de oscilação, certo? Não confundir isso aqui com velocidade com velocidade mesmo, né? Velocidade linear mesmo, não é. A frequência angular é uma variável que está me dando qual é a velocidade de oscilação. Quão frequente esse movimento ele está se repetindo, tá bom? Então eu vou demonstrar a velocidade de oscilação para vocês através da seguinte brincadeira, tá? E aqui, pessoal, eu vou fazer aqui, que eu tenho um pouquinho mais de espaço para poder escrever, tá certo? Tá, tudo que eu vou fazer aqui é o que está representado lá no slide, certo? Para vocês se basearem depois. Mas eu vou pegar a minha função posição, fazer de azul, função posição. Função posição. Essa minha função posição, ela é x, a posição depende do tempo, isso é igual a amplitude vezes o cosseno da frequência angular vezes o tempo mais a constante de fase. Certo? E a brincadeira que a gente vai fazer aqui é a seguinte. Se eu tenho um movimento que ele é periódico, tá? E vamos fazer igual a função cosseno, tá certo? Ele começou do ponto de máximo, foi até o ponto de mínimo e voltou até o ponto de máximo novamente. Na hora que eu tô de volta na mesma posição, certo? Na hora que eu estou de volta na mesma posição, é porque eu dei uma volta completa, completei uma oscilação no meu movimento harmônico, então eu fiz isso num tempo igual ao período de movimento, certo? Então a brincadeira que a gente vai fazer aqui é a seguinte: essa posição X, opa, deixa eu pegar aqui. Alan perguntou assim, então podemos usar os dois dependendo do referencial? Na verdade, né, o que eu mencionei da diferença entre as equações serem expressas em relação ao seno e o cosseno é só para mostrar para vocês que pode fazer, tá? A gente vai pegar, Alan, e trabalhar com o cosseno, tá? Eu vou escolher trabalhar com a função cosseno, porque depois, para descobrir velocidade e aceleração, eu vou derivar essas funções, certo? Então, por exemplo, se eu escolho a posição como sendo uma função cosseno, quando eu derivar isso, a derivada do cosseno vai ser o seno. Então, eu vou estar toda hora trocando essas funções. Então, se eu expressei a equação da posição com a função cosseno, consequentemente, a equação da velocidade vai ser uma função seno, tá? Então, eu vou trabalhar com cosseno por conveniência, porque eu sei que na hora que eu derivar isso, eu já vou ter a velocidade como sendo função de seno, tá certo? Mas, aguenta aí que eu vou fazer isso já para vocês. Vamos voltar aqui para como é que eu vou fazer para demonstrar essa velocidade angular, tá? Vamos ver aqui o seguinte. Na hora que eu estiver numa posição qualquer, tá certo? Eu não vou pegar isso aqui como sendo a origem, não, mas imagina o seguinte. Essa posição x igual a t, vocês concordam comigo que depois de um período, depois que essa partícula oscilar mais uma vez e voltar para a mesma posição, essa posição aqui é a mesma no tempo t mais período? Eu estou na mesma posição, ó. Quando o tempo for t, eu estou aqui. Quando o tempo for t mais período, eu também estou na mesma posição, certo? Então, essas posições são iguais. Então, eu posso escrever o seguinte, e elas são iguais porque o movimento é periódico, esse movimento ele se repete.
tá? Então eu posso escrever que a posição da minha partícula num tempo t é igual à posição da partícula num tempo t mais período, ou seja, depois de uma oscilação. Fazendo comparação com o movimento circular, tá? Fazendo comparação com o movimento circular. Se essa partícula está no instante inicial nesse ponto, depois que ela der uma volta, ela vai passar de novo naquele mesmo ponto quando eu tiver um período a mais, certo? Então, essa posição da partícula, ela é a posição no tempo t, depois de uma volta, eu volto para a mesma posição, então a posição é igual também para o tempo t mais período, tá? É a mesma coisa que a gente está fazendo no gráfico aqui em cima. Então, eu posso, dessa forma, eu posso escrever que a posição da partícula no instante t é a amplitude vezes o cosseno de ômega t mais a constante de fase, e isso é igual a amplitude vezes o cosseno de ômega na posição t mais, no tempo de t mais período, mais a constante de fase, certo? Então, essas equações, elas são as mesmas. A única coisa que eu estou fazendo é acrescentando o período no tempo, tá? Já dá para notar que essa amplitude, a gente vai cancelar com essa amplitude, certo? Outra coisa que a gente pode verificar aqui é que essas funções trigonométricas de cosseno, elas vão ser iguais, tá? Elas vão ser iguais, mas depende de uma coisa, tá? Quando é que o cosseno de um número é igual novamente? Depois que você deu uma volta no círculo trigonométrico. Então, para que essas funções cosseno sejam iguais, certo? Eu tenho que somar a fase 2π, tá certo? Então, vou escrever o seguinte. Para os cossenos serem iguais... Tá, vamos lá. Eu vou escrever que isso aqui vai ficar salvo, né? Eu vou salvar essas imagens, então, para vocês estudarem mais tarde. Para que as funções cosseno sejam iguais, devemos somar 2π, tá? E o que isso significa dizer? Que o cosseno daquele ângulo qualquer vai ser igual novamente quando eu der mais uma volta na circunferência, tá certo? Por exemplo, o cosseno de 0 é 1, o cosseno de 2π também é 1, tá? Então, depois de uma volta no círculo trigonométrico, eu volto a ter o mesmo valor de cosseno. Então, eu posso fazer essa igualdade na hora que eu somar 2π dentro da fase, tá? Que está no segundo membro. Que está no membro da direita, tá? Então, eu vou escrever o seguinte. Fazendo essa consideração, ômega t mais a fase mais 2π, né? Para poder ter essa igualdade das funções seno e cosseno, isso é igual a ômega que multiplica t mais período mais a fase, tá? Aqui, as fases eu posso cancelar, tá? Eu já saí de uma função trigonométrica e estou operando as fases, certo? E aí eu vou ter o seguinte, aqui no segundo membro eu vou fazer essa multiplicação, então eu vou ter ômega t mais 2π, isso é igual a ômega t mais ômega vezes o período. Então, novamente, a gente pode cancelar aqui esses termos de ômega t. Então, o que eu tenho é que ômega vezes o período
é igual a 2π, então a frequência angular é igual a 2π sobre o período. Ah, professor, você chegou nessa mesma equação para o movimento circular. Sim, sim. Só para fazer essa comparação, tá? De que essas grandezas, elas têm alguma semelhança, tá? Porém, para um movimento harmônico, essa grandeza de velocidade angular, ela tem a ideia de velocidade de oscilação, tá? E só para finalizar, como o período é o inverso da frequência, então fazendo a frequência como sendo o inverso do período, então eu posso escrever também, tá? Eu posso escrever também que a frequência angular é igual a 2π vezes a frequência, certo? Tudo isso está mostrado bem aqui nos slides, certo? Eu só quis avançar, né, mostrar mesmo, explicando melhor, sem ser apenas lendo, né, o que está aqui, quis mostrar melhor para vocês como é que a gente chega nesse resultado, tá? E aí, como eu tenho, né, uma unidade de ângulo por tempo, né? Vamos pegar e escrever bem aqui. Como eu tenho 2π sobre período, isso aqui está sendo, é uma medida de ângulo, que é radiano, e aqui é uma medida de tempo, que é em segundo. A unidade dessa frequência angular é radiano por segundo. Tá bom? Beleza, vamos em frente. Então, fazendo a comparação, tá? Fazendo a comparação dessas grandezas que definem a minha equação da posição, x de t é igual a amplitude vezes o cosseno da frequência angular vezes o tempo mais a constante de fase, tá? Vamos ver as diferenças, né, entre esses movimentos mostrados nas duas curvas, na verde, na azul e na vermelha, tá? Então, nessa primeira situação, a única coisa que eu tenho de diferente nas equações é a amplitude. E eu posso verificar isso pela distância de máximo e de mínimo que uma curva vai ter em relação à outra, tá? Para essa primeira situação, os períodos são iguais, as frequências angulares vão ser iguais, todas as outras grandezas são iguais. A única coisa de diferente nessa primeira situação é a amplitude. Por quê? Porque a curva vermelha consegue oscilar mais distante do que a azul. E a gente pode ver que elas estão em fase, tá? Porque todas duas passam no zero ao mesmo tempo, todas duas passam no mínimo ao mesmo tempo, depois todas duas passam no zero ao mesmo tempo, todas duas passam no máximo ao mesmo tempo, e por aí vai, tá? Então elas estão em fase, porém a amplitude é maior. Uma vai mais longe do que a outra, tá certo? Na segunda situação, eu tenho as mesmas amplitudes, certo? As duas curvas estão confinadas aos mesmos valores de máximo e mínimo, porém, as frequências e os períodos são diferentes, certo? E a gente vê isso que, por exemplo, o tempo que a curva azul leva para marcar uma oscilação é o tempo que a vermelha leva duas oscilações, tá? Então, eu posso afirmar que o período da azul é 2 vezes o período da vermelha. Porque enquanto a azul completou uma oscilação, saiu do máximo e retornou no máximo, a vermelha saiu do máximo e retornou para o máximo uma vez, 2 vezes. Certo? Então, os períodos e as frequências são diferentes. E a frequência angular também, certo? Já que a frequência angular é função do período, se você muda o período, você também está mudando
a frequência angular, que te dá uma ideia de velocidade de oscilação. Então, lógico, o período muda, a velocidade de oscilação também muda. Alguém quer comentar alguma coisa? Até aqui tudo bem? Bom, na terceira situação, tá? Na terceira situação, a única coisa de diferente é a constante de fase, tá? E aí eu posso dizer que essas curvas, elas estão defasadas. Ou seja, um movimento começou primeiro do que o outro, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso considerar, né, como a constante de fase da vermelha é negativa, eu posso dizer que a vermelha começou primeiro em função da azul. Então, ela sempre vai passar, por exemplo, a vermelha vai passar, quer dizer, aqui, é negativo. Aqui o que vai acontecer é o seguinte, a curva azul, ela passa primeiro na posição de máximo em função da curva vermelha, tá? Então, eu tenho um intervalo de tempo aqui entre essas duas curvas, tá? Ou seja, uma começou primeiro do que a outra, tá certo? Ok? Explica só esse segundo aqui, professor, de novo, por favor. A segunda? Segundo gráficozinho aqui. Pronto, beleza, vamos lá. No segundo gráfico, o que a gente tem é o seguinte, as amplitudes são as mesmas, porque as distâncias de máximo e mínimo para as duas curvas são as mesmas, tá? Porém, os períodos são diferentes. Quando eu completar uma oscilação, vamos pegar aqui, eu vou tentar desenhar isso em cima da azul, tá? O período da azul é o tempo que ela leva para sair da posição de máximo, passar pelo zero, passar pelo mínimo, voltar para a posição, voltar para a posição que ela estava inicialmente, tá? Então, na hora que ele fez todo esse percurso de sair de um ponto e voltar para o mesmo ponto, eu completei uma oscilação, e o tempo necessário para uma oscilação é um período, certo? Só que a vermelha, ela faz isso mais rápido do que a azul, certo? Enquanto a azul leva esse intervalo de tempo t todinho, a vermelha já vai ter completado isso 2 vezes, enquanto a azul fez só uma. Tá certo? Então, eu posso dizer que nessa situação, enquanto a azul deu uma oscilação, a vermelha deu 2. Correto? Então, os períodos são diferentes. As velocidades de oscilação são diferentes. E as frequências também vão ser diferentes. Ficou claro isso? Show, entendi. Isso aí só é visto através de... qual equipamento, professor, que é usado para ver isso? Se a gente estivesse na prática, dava para ver ou não? Ou isso é mais científico, assim? Não, aqui eu estou só demonstrando, os conceitos, tá? Quando você estiver trabalhando, não vai ser o caso de vocês, tá certo? Não vai ser o caso de vocês. Mas, por exemplo, para engenharia elétrica, eu posso representar a corrente elétrica, que é uma corrente alternada, como uma função de onda. Então, através de um osciloscópio, eu consigo ver qual é a forma da onda da corrente elétrica, por exemplo. Tá? Entendi, professor. Justamente por isso mesmo eu trabalho com elétrica, aí eu queria não, eu tive um pouco de associação, entendeu? Sobre Pronto. Isso. Então, com o osciloscópio, tu consegue ver a forma da onda da corrente, que é corrente alternada, né? Por que é corrente alternada? Porque tem hora. A corrente é alternada porque a diferença de potencial oscila, tá? Então, tem hora que tu tem potencial positivo, tem hora que tu tem potencial negativo. Então, isso é definido por uma amplitude, aonde a corrente vai ter valor de positivo e onde a corrente vai ter valor
negativo, tá? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Bora em frente. Agora, se eu tenho uma posição em função do tempo, se eu derivar essa equação, eu chego na equação da velocidade. E aí, você vai fazer essa derivação utilizando regra da cadeia, tá? Na hora que eu faço essa derivada, vai sobrar justamente o termo de frequência angular fora da fase, certo? Fora da função trigonométrica. Se eu não me engano, se não me falha a memória, aqui estou fazendo a derivada de... Deixa eu só lembrar aqui. A derivada de... Como é que é, cara? A derivada da aceleração, não, professor. Não, a derivada da posição para dar a velocidade. Mas eu estou tentando lembrar a forma da regra da cadeia. Enfim, se eu derivar em função de u o cosseno de u, né? O que a gente vai obter vai ser a derivada do cosseno é o menos seno, certo? Então isso é menos o seno de u também, né? Vai ficar uma coisa dessa forma. Então, é usando essa regra da cadeia para trabalhar com essa derivada da função trigonométrica que eu vou ter o ômega saindo da equação, tá? Saindo da fase, tá? Aqui, tudo que era dentro da função trigonométrica, eu chamei isso aqui de fase, tá? Então, através dessa regra de derivação, é que a frequência angular ela pode sair de dentro da fase, tá? Quando eu derivar a posição para encontrar a velocidade. Tá certo? Deixa eu ver quem chegou agora. Não deu tempo de ver o nome. Passou, escapou. Tá? Então, se eu derivar a função da posição, eu encontro a função da velocidade, certo? E eu tenho um termo aqui, tá? O termo de ômega vezes a amplitude, eu vou chamar isso de amplitude da velocidade, tá? E a amplitude da velocidade, como o nome sugere, isso me dá quais são as velocidades máximas e mínimas, tá? Então, nessa situação, é através da amplitude da velocidade que é onde eu vou ter os valores de velocidades máximas e mínimas. E aí, se eu derivar esse cara de novo, aí eu chego na aceleração, tá? E aí a aceleração, derivando a velocidade, eu vou usar a mesma regra da cadeia de novo, onde esse termo de frequência angular vai sair novamente de dentro da fase da função seno. Então, a aceleração é menos ômega ao quadrado vezes a amplitude, que também eu vou chamar de a amplitude da aceleração. Então, a amplitude da aceleração vai me dar a aceleração máxima e mínima, né, do mesmo jeito que a gente tinha anteriormente. Tá certo? E eu ainda posso relacionar, né, eu ainda posso combinar a aceleração com a função da posição. Porque esse termo todinho aqui, ó, esse termo todinho aqui, amplitude vezes cosseno de ômega t mais φ, isso aqui é a própria função da posição. Ok? Mas o mais legal de tudo é a gente ver isso nos gráficos, tá? Então eu vou pegar o gráfico da minha posição de deslocamento como sendo uma função cosseno, certo? Aqui eu tenho x de t igual a amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ, certo? E aí, a função da velocidade, que é uma velocidade em função do tempo,
ela é menos ômega vezes a amplitude vezes o seno de ômega t mais φ. E a função da aceleração, que aqui, note o seguinte, a aceleração, ela é uma aceleração variável, tá? Tudo que vocês estudaram em Física 1 era com aceleração constante. A partir daqui, a gente está trabalhando com aceleração variável, então isso é menos ômega ao quadrado vezes a amplitude vezes o cosseno da fase, que é igual, que é ômega t mais φ. Então, tudo isso se mantém, tá? Deixa eu mudar aqui a cor. Tudo isso se mantém. Então, vamos ver aqui os pontos mais importantes, né? Por isso que eu trabalhei com os pontos de máximo e mínimo das funções seno e cosseno. Quando o cosseno for máximo, o seno é zero, tá? E como a função da aceleração se relaciona com a função da posição, né? Que foi escrito no slide passado, a aceleração em função do tempo é igual a menos ômega ao quadrado vezes a função da posição. Então, quando a posição for máxima, isso indica que você tem aceleração mínima. Novamente, aí quando eu estou na posição de zero, isso significa que eu tenho velocidade máxima, e essa velocidade máxima, aqui o sinal negativo está indicando somente sentido de movimento, tá? Eu vou já mostrar isso para vocês quando eu sair desse gráfico. Então, quando a posição for zero, eu estou num ponto de máximo, e aí ponto de máximo, isso é mínimo ou máximo, tá? O sinal vai indicar somente o sentido, tá? O módulo é o maior valor, né? E aí, na posição de zero, eu tenho a aceleração sendo zero também. Quando a posição for mínima, a aceleração vai ser máxima e a velocidade vai ser zero. Então, as funções seno e cosseno, sendo funções defasadas, vai te dar justamente essa situação. Quando a posição for máxima, a velocidade é zero. Quando a velocidade é máxima, é porque eu estou passando pelo zero. Certo? Aqui, na velocidade máxima, ou mínima, né, depende da situação, na velocidade máxima, a posição é x igual a zero. Ok? Então, os valores extremos de uma função são os valores nulos de uma outra situação, tá? Então, os extremos de deslocamento são os valores nulos de velocidade, que são, novamente, os valores extremos de aceleração. Tá certo? Mas, pessoal, vamos deixar isso mais claro, né? Quando a gente passar para uma situação física real, tá? Que é justamente o sistema massa-mola, tá? Então, os movimentos harmônicos que a gente tem na física são o sistema massa-mola e o sistema pêndulo, tá? Mas vamos começar pelo sistema massa-mola. Aqui, pessoal, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu primeiro mostrar o gráfico, antes de eu demonstrar o período, tá? Antes de eu demonstrar o período, vamos primeiro mostrar o gráfico. Vamos lá. Vou fazer aqui a seguinte situação. Vamos pegar uma mola, tá? Um sistema massa-mola, tá? E ele vai ser feito da seguinte forma. Eu tenho uma massa presa a uma mola e eu vou fazer com que essa mola oscile em várias posições. Então, eu vou repetir essa figura aqui várias vezes, só para a gente entender o que está sendo feito, tá? Então, vamos pegar aqui, na minha primeira situação, eu vou pegar a minha massa e colocar na posição de máximo, depois eu vou pegar a minha massa e colocar na posição x igual a zero, depois eu vou pegar a minha massa e colocar na posição de mínimo. Vamos começar com esse ponto aqui para a gente entender o que está acontecendo, tá certo? Aqui, como é
posição, né, eu estou verificando só o eixo X nessa situação. Então, aqui seria, né, em relação à minha origem, eu vou ter 3 posições. Posição de máximo, e aqui seria posição de mínimo. Então, se nessa parede eu prendo uma mola num piso sem atrito, tá? Só para a gente não ter dissipação de energia e esse sistema possa oscilar indefinidamente, se eu pegar nessa situação aqui, esticar uma mola, a lei de Hooke diz o seguinte, que é a lei da força elástica, né? Lei de Hooke diz o seguinte, a força que depende da posição, ela é menos K vezes X, onde esse X, ela é chamado de elongação da mola, ou seja, quanto essa mola esticou em relação à posição original. Então, note o seguinte, em função da força elástica, na hora que o meu deslocamento é máximo, a força elástica, por conta do sinal negativo, ela está apontando no sentido contrário, certo? Se o deslocamento ele é positivo e tem o valor de máximo, a força elástica ela é máxima, mas apontando no sentido contrário do deslocamento por conta desse sinal negativo aqui da lei de Hooke, certo? Então, nessa situação, na hora que a força for máxima, a aceleração desse bloco que tem massa m, a aceleração também vai ser máxima, apontando no sentido da força, certo? Por conta da segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Então, sendo a força sendo igual a massa vezes a aceleração, o vetor da aceleração está na mesma direção e no mesmo sentido do vetor da força, tá? Então, na hora que o deslocamento é positivo, a aceleração ela é negativa, tá certo? E aí, deixa eu voltar aqui no slide, onde está aqui no gráfico. Na hora que a posição é máxima, a aceleração é negativa, certo? Eu vou mostrar as situações e eu fico voltando aqui toda hora para dizer onde eu estou no gráfico, tá bom? Só que esse ponto de máximo, quando eu estou na posição, que aqui é a amplitude, tá? Essa posição aqui é a amplitude, 0, e a outra amplitude, uma coisa que eu determinei para vocês é que a velocidade é igual a 0, certo? Então, imagina o seguinte, imagina a primeira situação. Você pegou a massa, esticou a mola até a posição de máximo e soltou. Então, nessa situação aqui, a velocidade é igual a 0. Tá? Seria uma situação inicial, vamos colocar assim. Deixa eu só continuar, completar aqui a figura. Aqui é menos a amplitude, 0 e amplitude, tá? Então, se eu abandono um objeto com aceleração máxima, tá? Esse cara, ele vai se deslocar para a esquerda, tá? Então, a velocidade, ela é negativa porque o objeto está andando para a esquerda em relação ao meu eixo X. Então, vamos voltar no gráfico. Aqui, a velocidade, no primeiro quadrante, né, vamos colocar aqui na primeira situação, essa velocidade ela é negativa porque o objeto está andando para a esquerda, tá? Por isso que eu disse que o sinal da velocidade tem relação com o sentido do movimento, tá bom? Só que na hora que essa massa está sendo deslocada com aceleração variável para a esquerda, na hora que ela chegar na posição igual a 0 e a mola não estiver mais esticada, isso significa
que eu passei por um ponto onde a posição x é igual a zero e a aceleração também é igual a zero. Tá? Voltando lá para o gráfico. Quando a posição x for igual a zero, a aceleração também vai ser igual a zero. E o que, que vai acontecer? Por inércia, esse bloco ele estava se deslocando com uma certa velocidade, ele vai continuar a se deslocar. Só que o que ocorre é que quando ele veio acelerando desde a posição de máxima até a posição de zero, ele vai passar aqui no meio com velocidade máxima. Porque ele tinha aceleração, tá? Essa aceleração ela era máxima, então ele veio acelerando até o ponto de zero. Então a aceleração ela foi diminuindo, tá? Mas ele ganhou essa velocidade toda, chegando aqui na posição de zero com velocidade máxima. Então, por inércia, o que, que vai acontecer? Esse bloco ele vai continuar, né? Ele vai continuar até ele gastar toda a energia que ele tinha comprimindo a mola. A energia cinética do movimento foi transformada em energia potencial elástica. Então, o que, que vai acontecer? Ele vai comprimir essa mola. Na hora que o deslocamento sofrido pela mola for negativo, isso vai fazer com que a força elástica seja positiva, e isso dá uma aceleração máxima positiva, e essa mola ela vai comprimindo, toda a energia cinética vai sendo transformada em energia potencial elástica, até o ponto onde eu chego aqui novamente com velocidade igual a zero, e aí eu tenho a aceleração máxima que vai lançar o objeto novamente para a direita, e esse movimento ele vai continuar indefinidamente. Certo? Então, a gente vai relacionar esse movimento massa-mola com o gráfico que a gente está trabalhando aqui, tá? Então, quando a posição for zero, eu passo por pontos de velocidade igual a zero, certo? Quando a posição for zero, eu passo por pontos de velocidade máxima e aceleração igual a zero. Quando a posição for mínima, né, aqui na menos amplitude, a velocidade é zero novamente e a aceleração é máxima. E isso vai alternando com o passar do tempo. Ok? Agora vamos demonstrar, que é o que está mostrado aqui no slide, nessa situação. Vamos pegar a lei de Hooke e a segunda lei de Newton para a gente chegar numa equação para o período do período de oscilação do sistema massa-mola, tá? Então vamos ver aqui, vamos calcular agora período, mania de falar em período como T, né? Período do sistema massa-mola. Então, a brincadeira que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Da segunda lei de Newton, eu vou pegar e usar a segunda lei de Newton e a lei de Hooke. Tá certo? Então, igualando essas duas situações, né, quando eu tiver a aceleração máxima, indica que eu tenho uma força máxima, tá? Então, eu vou igualar a força sendo igual a massa vezes a aceleração. Só que eu vou fazer isso, né, para uma situação de máximo, tá? Então, a aceleração vai ser máxima quando eu tiver na amplitude, certo? Então, a força máxima, que é a força elástica, ela vou botar só em módulo, tá? Só para facilitar. Em módulo, não, vou fazer ela normal. Então, a força elástica é menos K vezes o X, só que na posição de máximo, eu estou na amplitude. Então, isso vezes a amplitude é igual a massa vezes
A aceleração máxima, ela se dá quando você tem menos ômega ao quadrado vezes a amplitude, tá? Eu estou relacionando a equação da aceleração máxima com a equação da aceleração, em função da posição, tá? Em função da posição. Vou fazer isso aqui tão grande, não. Voltar aqui no slide. Estou pegando este caso bem aqui, tá certo? Essa aceleração vai ser máxima. A aceleração vai ser máxima quando eu estiver na amplitude. É justamente aqui no gráfico, é justamente essa situação, né? Quando eu estiver na posição de mínimo, por exemplo, né? Quando eu estiver... Aqui só para ver a questão do sinal. Quando eu estiver na amplitude, indica que eu tenho aceleração máxima, mas a posição está no sentido contrário da aceleração, certo? Então, na posição de máximo, a aceleração é máxima no sentido contrário, que é justamente esse caso aqui. Na posição de máximo, na amplitude, né? Na amplitude, a aceleração é máxima, mas apontando para a esquerda. Tá certo? Enquanto o deslocamento é máximo para a direita, a aceleração é máxima para a esquerda, porque o sinal faz inverter o sentido do vetor. Beleza? Então, vamos lá. Aqui nessa situação, eu posso abrir essa equação, né? Eu posso já multiplicar a equação toda por -1, então vai sumir esses sinais negativos. Então, K vezes a amplitude é igual a massa vezes ômega ao quadrado vezes a amplitude. Essas amplitudes eu posso cortar. Aqui, inicialmente, eu também cortei o sinal negativo, né? Então, agora tem o seguinte, que ômega ao quadrado é igual a K sobre M. Então, a frequência angular ao quadrado é igual a constante elástica dividido pela massa, tá? Então, a gente lembra lá da energia potencial, energia potencial elástica, que o K é constante elástica, tá? Só para lembrar. Então, continuando. Eu posso agora escrever que a minha frequência angular, ela é dada pela raiz quadrada da constante elástica dividido pela massa. Mas essa frequência angular, ela é calculada como sendo 2π sobre o período, né? E o que eu quero calcular é justamente o período da ação do sistema máximo. Vai ser 2π sobre o período é igual à raiz quadrada da constante elástica sobre a massa. Então, eu posso inverter essa equação, tá? Invertendo essa equação, eu tenho que o período é igual a 2π, para 1 sobre 2π, deixa eu ver só aqui rapidinho, só para não... 2π. Estou invertendo a equação, né? Jogando os termos de baixo para cima, né? Então vai ficar o período sobre 2π, então vai para o outro lado multiplicado. Então, período vezes 2π é a raiz quadrada do contrário, né? Do inverso. Massa sobre constante elástica. Tá? Então, essa equação, conhecendo no sistema massa-mola, conhecendo qual é a massa e qual é a mola, né? Qual é a massa no valor da massa e qual é a mola no valor da constante elástica, a gente determina qual é esse período de oscilação do sistema massa-mola. Ok? Bom, isso lá foi o que eu acabei de demonstrar para vocês, né? O que está escrito aqui. Bom,
O que eu não vou demonstrar, né, que é através de torque, momento de inércia, então essa demonstração é bastante complexa, que eu não vou fazer isso, é o período de oscilação de um pêndulo. Um pêndulo, ele também oscila, né, para pequenos ângulos, certo? Para pequenos ângulos, um pêndulo, ele oscila também em movimento harmônico. Tanto é que antigamente, hoje em dia não é mais usado porque ele perde precisão com o tempo, tá? Mas antigamente se usava relógio de pêndulo. O período que leva para essa massa realizar um período casava, né, com o período de 1 segundo, né, fazendo com que esse comprimento fosse tal, de modo que o período que eu quero de oscilação seja igual a 1 segundo, eu consigo construir um relógio de pêndulo, tá? Por conta disso. Certo? Então, o período de um sistema pendular, né, massa pêndulo, ele é do mesmo jeito, 2π vezes a raiz quadrada de L sobre G. Aqui é o comprimento do fio e G é a gravidade. Comprimento do fio e aqui a aceleração da gravidade. Tá? E por fim, como eu mencionei, variação de energia, né, troca de energia entre energia cinética e energia potencial elástica, por exemplo, né, esses gráficos eles representam como é que funciona a energia de um movimento harmônico simples. Como eu havia mencionado, né, no sistema massa-mola, vamos olhar para cá rapidinho só para a gente ver do ponto de vista de energia. Quando eu tiver a mola mais esticada, ou então a mola mais comprimida, vai ser as situações onde eu vou ter energia potencial elástica máxima, certo? Aqui também, quando a mola estiver completamente comprimida, eu também tenho energia potencial máxima, e isso é intercalado por situações onde eu tenho velocidade máxima que me dá energia cinética máxima, certo? E aí, novamente, voltando de novo aqui para o gráfico, em situações de posição máxima é onde eu tenho energia potencial máxima, em situações de velocidade máxima é onde eu tenho energia cinética máxima. Então, essas energias se conservam, né, se não tem atrito no sistema, né, então essas energias se conservam. Eu tenho energia potencial máxima na hora que a mola está completamente esticada, isso se transforma em energia cinética máxima quando eu estou na posição x igual a 0, tá? E depois, novamente, isso volta a ser, novamente, de novo, energia potencial máxima quando a mola está completamente comprimida, e isso passa por um ponto onde a velocidade é igual a 0, então a energia cinética também é igual a 0. Então, os gráficos de energia, a gente pode tirar a interpretação aqui dos gráficos de posição e de velocidade, tá? Então, nessa situação, o que a gente tem é a energia cinética, ela se comporta de forma espelhada, né, vamos botar assim, com a energia potencial. Enquanto uma é máxima, a outra é 0, tá? Enquanto uma é mínima, a outra vai ser máxima, e por aí vai. De modo que, nas duas situações, a energia mecânica se conserva, tá? E a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial, tá? Então, aqui no caso,
a energia potencial seria essa curva verde, tá? Aqui eu tenho a energia potencial, que ela é máxima nas amplitudes, e a energia cinética é zero nas amplitudes, ou seja, quando essa mola está oscilando, é nos extremos onde a velocidade é máxima, porque ela tem velocidade, aí para e começa a voltar. Então, nos pontos de parada, que são os extremos, é onde a gente vai ter energia cinética igual a zero, porém, são os pontos que têm energia potencial máxima, que é quando a mola está mais esticada, ou então quando a mola está mais comprimida. Tá? Bom, aqui é só um exercício, mas eu sinceramente vou deixar para fazer esse exercício na aula que vem, tá? Eu acho que por hoje já foi bastante coisa. Então, na próxima aula, eu vou trabalhar com alguns exercícios sobre esse assunto. E aí eu vou explicar só o que eu fiz. Eu preferi dar o assunto todo de uma vezada só, tá? Para, a partir de agora, a gente ir fazendo exercícios com relação a cada ponto que a gente viu na aula de hoje. Tá certo? Então, novamente, esperem uma lista de exercícios lá no Moodle, tá? Que eu vou disponibilizar ainda hoje, tá certo? E aí, nas próximas aulas, eu quero resolver com vocês exercícios sobre esses assuntos. Ok, bora lá. Escreve presente aí no chat. Vou parar aqui a gravação também.